tempo depois da criação, temos esse evento acontecendo nos dias de Jared. O nome Jared significa descido. Eles o nomearam porque foi quando os anjos desceram nos dias de Jared. Então, se meus cálculos estiverem corretos, isso ocorreu em 3550 a.C. Uma das razões pelas quais não acredito em múltiplas incursões é porque não acho que Gênesis 6 apoie isso nem remotamente, mesmo no versículo que as pessoas usam. Por exemplo, especialmente se você levar em conta o relato do testemunho do livro de Enoque desembarcando nos dias de Jared, você verá que os Néfilim estavam na terra naqueles dias. Que dias? Os dias de Jared. E também depois disso, quais são os dias de Jared? Quando os filhos de Deus chegaram às filhas dos homens nos dias de Jared, e elas geraram filhos delas, os mesmos, isso é importante, os mesmos sobre os quais o autor está falando. Aqueles que nasceram nos dias de Jared eram os homens poderosos que existiam antigamente, e a palavra hebraica aqui é Olam. Olam é traduzida 136 vezes como para sempre e 110 vezes como eterno. Em outras palavras, há muito, muito tempo. Então, os mesmos homens sobre os quais Moisés está falando eram de muito, muito tempo atrás. Eles se tornaram os homens de renome. E a razão pela qual estou me concentrando em Olam é porque Moisés está escrevendo isso cerca de 800 a 850 anos após o dilúvio. Ele não teria usado a palavra Olam para descrever os Néfilim que eles tinham acabado de ver na terra de Canaã recentemente. Os mesmos se tornaram os homens poderosos que eram de Olam há muito, muito tempo. Quando você lê no livro de Enoque sobre a severidade do julgamento dos observadores que participaram desse experimento, você chega ao capítulo 68 e vê que Miguel, o poderoso arcanjo em pessoa, olha para a severidade do julgamento que está sendo imposto aos observadores e se volta para Rafael. Vou parafraseá-lo, cara. Uau! Ninguém mais fará isso. Mas diz que ele está olhando para isso e diz que está tremendo por causa da severidade do julgamento que está vendo. E mais tarde ele diz: cara, ninguém mais fará isso. No versículo de baixo, esses caras estão recebendo um julgamento muito severo. Quero dizer, foi assim que foi. Se o próprio arcanjo Miguel está tremendo nas botas, é bem severo. Quando eu estava sincronizando os textos e olhando para eles, não vou passar por tudo isso em vermelho, mas vou passar pelo preto. Esta é a porção de Gênesis, capítulo 6, versículos 1 a 8. Vemos nos 4 primeiros versículos que os anjos estavam se relacionando com mulheres. E isso é corroborado e sincronizado com o texto que você vê ali em vermelho. Gênesis 6. 5 a 7 mostra como Deus se sente sobre a violência resultante. Ele está obviamente muito chateado com isso. Sincroniza com o texto que você vê ali. Gênesis 68 a 10 revela como Noé e seus filhos eram geneticamente puros. A palavra hebraica usada ali é a mesma que diz perfeito em suas gerações. A mesma palavra que é usada para descrever o homem vermelho puro, sem mancha ou defeito e coisas assim. Ele é geneticamente puro. Então, temos uma exceção aqui. Noé e sua família, seus filhos são descritos a seguir. São a exceção aos versículos 11 e 12. Onde diz que toda a carne se corrompeu. Então, com exceção das pessoas que foram descritas nos versículos anteriores, diz que toda a carne se corrompeu. Sincroniza com o texto que você vê ali. Gênesis 6 e 13 da manhã menos 17. Deus fica cada vez mais irado e diz a Noé para construir a arca e lhe mostra como fazê-lo. Sintetiza o texto que você vê ali. Então temos a primeira menção das 3 esposas dos 3 filhos de Noé no versículo 18. Portanto, parece-me que elas teriam que se enquadrar na categoria de toda carne que se corrompeu. E quando você lê o livro de Josué, ele diz que as 3 esposas não foram escolhidas até 7 dias antes do dilúvio, que é o mesmo dia em que Matusalém morreu. Então, basicamente houve um funeral e um casamento. Vamos olhar Gênesis 6 e 12 da manhã um pouco mais de perto aqui. E Deus olhou para a terra, e eis que estava corrompida, pois toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Isso é tudo o que temos. Sabe, é apenas um pequeno instantâneo. Mas você vê em Josué 4 e 18 da manhã, e os seus juízes e príncipes foram até as filhas dos homens e tomaram as mulheres delas à força, de seus maridos, conforme a sua escolha. E os filhos dos homens naqueles dias tomavam dos animais domésticos da terra, e dos animais selvagens, e das aves dos céus, e ensinavam a misturar animais de uma espécie com outra, a fim de provocarem ao Senhor. E Deus viu que toda a terra estava corrompida, pois toda a carne havia corrompido seus caminhos sobre a terra, todos os homens e todos os animais, apoiado por outra testemunha em Jubileus 7 e 24 da manhã. Eu acredito que onde você vê o depois disto em Jubileus aqui mesmo. Eu acredito que o depois disto de Jubileus 7 é sinônimo do depois de Gênesis 6 para 4 em Jubileus 7. Esta é uma recapitulação. Isto é depois do dilúvio. E Noé está meio que dando uma recapitulação do que aconteceu que causou o dilúvio. E ele diz, e depois que todos esses anjos fizeram isso com mulheres e tudo mais, isso ainda está em um contexto pré-dilúvio. Ele diz, e depois disso, eles pecaram contra os animais, as aves e tudo o que se movia e andava sobre a terra. E muito sangue foi derramado sobre a terra. E toda a imaginação e desejo dos homens imagina vaidade e maldade continuamente. Agora, quando eu estava realmente estudando isso pela primeira vez e me aprofundando nisso, comecei a me perguntar,
O que é esse pecado contra os animais? E, claro, eu li Josué 4:18 da manhã e Jubileu 7:24 da manhã e passei a acreditar que o pecado contra os animais é uma referência à manipulação genética, que criou os híbridos humanos animais da mitologia, o que parece ter também aberto um caminho para os espíritos desencarnados dos Nephilim terem corpos hospedeiros para habitar novamente, trazendo assim seu retorno. Joséfo compara a primeira geração de Nephilim aos titãs da mitologia grega. Então, acredito que essa guerra civil de 500 anos sobre a qual Enoque escreve é o que os gregos mais tarde estilizaram, o que ficou conhecido como o choque dos titãs. Bem, isso foi 700 anos antes do dilúvio. Tudo isso acabou e se foi 700 anos antes do dilúvio. Então, isso levanta a questão: o que aconteceu? Por que Deus ficou tão chateado dentro desses 700 anos? Acredito que foi depois desse período de tempo sobre o qual estamos falando aqui. E enquanto eu estava olhando para esse cenário aqui, li esta citação no livro do Dr. Jude Barton antes de conhecê-lo. Ele disse: apesar da perda de seus corpos físicos, há razões para acreditar que os espíritos dos gigantes continuaram a existir. Nesse estado, eles eram e são entidades demoníacas. Como outras criaturas sencientes, eles têm um espírito eterno em sua essência. Portanto, os Nephilim e tribos relacionadas de gigantes nunca deixaram de existir. Apenas sua fisicalidade foi perdida. Aspas, e eu concordo com isso 100%. O livro de Enoque diz claramente que os demônios, os espíritos errantes ou os espíritos malignos eram os espíritos desencarnados dos Nephilim que foram mortos. Então, quando você tem o confronto dos titãs, os espíritos daqueles Nephilim da primeira geração saíram e se tornaram espíritos errantes. Eles perderam sua fisicalidade. Eles estão procurando corpos novamente. Então, o que aconteceu depois? Acredito que eles começaram esse processo de manipulação genética sobre o qual lemos em Josué 4:18 da manhã e Jubileu 7:24 da manhã. Eles começaram a criar corpos hospedeiros para seus espíritos entrarem. Aprendemos com Paulo que há uma carne para pássaros, uma para animais e uma para humanos. Você leu essa citação? Acho que está em 1 ou 2 Coríntios, onde ele está falando sobre isso. Quando Gênesis fala sobre Deus soprar em Adão, soprar nas narinas de Adão e ele se tornar uma alma vivente, a palavra hebraica ali é nefesh. É a mesma palavra usada para as criaturas vivas quando ele cria os animais. Na minha opinião, Deus prescreveu uma nefesh para pássaros, cães, gatos, lagartos, peixes e humanos. Então, se for esse o caso, se for verdade, o que acontece quando você mistura, digamos, um humano com uma cabra? Não há uma nefesh prescrita por Deus para uma cabra humana para o ceder. Então, na minha opinião, o que acontece é que você cria um corpo hospedeiro adequado para um espírito desencarnado entrar. E essas quimeras animais humanas podem ter características semelhantes às de seus pais. Como se reproduzissem depois que Jude falou sobre a asilo. A asilos tradicionalmente se associavam à cabra. Então, na minha opinião, os sátirs foram representações ou manifestações posteriores de corpos hospedeiros para o espírito humano Azil, os Nefilins que, você sabe, uma vez mortos, aquele espírito demoníaco semelhante a uma cabra encontraria um corpo hospedeiro apropriado para ele. Vemos no texto que houve violência. Então, na minha opinião, houve manipulação genética dos lagartos lá e que tudo isso ocorreu nos últimos 120 anos que antecederam o dilúvio, que é a que acredito que Gênesis 6:3 realmente se refere. Gênesis 63, eu acho, é esquecido muitas vezes, pois diz que meu espírito não habitará mais com o homem, por causa de sua carne. Você sabe, em seus dias deveriam ser 120 anos. Bem, ele é carne desde Adão. Então, do que ele está falando ali? Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Somos a imagem e semelhança de Deus. Somos, se posso usar esse termo, um corpo hospedeiro, certo, para seu espírito habitar. Somos o templo do Espírito Santo. Bem, se você corromper este templo, Deus diz: não vou mais conviver com você. Se você começar a manipular geneticamente seu corpo a ponto de corromper o templo que é a minha semelhança, não vou mais conviver com você. Acredito que Gênesis 6:3 seja o aviso. Ele está enviando um sinal dizendo: ei, toda essa manipulação genética que vocês estão fazendo, é melhor vocês pararem com isso porque se continuarem, não vou mais poder morar com vocês. E acho que o transhumanismo que vemos hoje não é nenhuma novidade sob o sol. O que foi feito será feito novamente. Acho que é isso que estamos vendo acontecer. E acredito que estava acontecendo nos últimos 120 anos que antecederam o dilúvio. E acredito que isso continuou até o retorno dos Nephilim após o dilúvio. E acredito que Moisés, o mesmo cara que escreveu Gênesis 6:4, nos conta exatamente como isso aconteceu. Novamente, gosto de linhas do tempo. Esta é uma linha do tempo maior que criei, mostrando os 350 anos pós-dilúvio da vida de Noé. Olhando para o texto, de onde vieram os Nephilim, olhando para Gênesis 9:18 da manhã, desculpe-me, mas, na minha opinião, esta é uma prova irrefutável que destrói a ideia de incursões múltiplas. Diz em Gênesis 19:18, desculpe-me, 9:18 da manhã e 19.
E os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. E, a propósito, Cã é o pai de Canaã. Por que ele colocou isso ali? Ele simplesmente decidiu inserir algo ali. Certo. Ah, e você sabe, Rem foi o pai de muitas pessoas. Então, por que ele simplesmente destacou tudo? Sabe, para quê? Por que ele colocou isso ali? Isso está antes da tabela das nações em Gênesis, capítulo 10. Então, ele apenas diz: ah, a propósito, Rem foi o pai de Canaã. É importante ressaltar que a maldição não estava sobre Cã. A maldição estava sobre Canaã. E praticamente todos que estudam o assunto dos Néfilim admitiriam que os cananeus eram Néfilim. É por isso que vemos referências constantes em toda a Torá, no livro de Josué, onde Deus diz aos israelitas para destruírem completamente essas pessoas, incluindo mulheres e crianças, em alguns casos até mesmo animais e outras coisas. Exterminar tudo, sabe? Então, temos uma escolha. Ou Deus é preconceituoso e esquizofrênico e pratica atos aleatórios de genocídio, ou ele tem uma razão legítima para isolar esses grupos específicos de pessoas, os amorreus, jebitas, girgositas, etc., para destruição total, incluindo mulheres e crianças, porque nas regras padrão da guerra, é claro, os homens vão para a batalha, lutam entre si, matam-se uns aos outros. Entendi. Mas eles também podem levar mulheres, crianças e animais como despojos de guerra. Eles poderiam levá-los, exceto para as campanhas específicas quando você foi a essas certas tribos listadas em Gênesis 10, 6 a 20, ou seja, os cananeus. E Moisés lhe diz: e a propósito, Cã, não um anjo, é o pai dos cananeus. E caso você não tenha entendido, diz no versículo 19, estes são os 3 filhos de Noé, e deles toda a terra foi povoada, espalhada na versão King James, certo? Ou espalhada. Isso foi cerca de 800 a 850 anos após o dilúvio. Moisés está dizendo que o mundo inteiro foi povoado por essas 3 pessoas. Então, se ele quis dizer, exceto pelo grupo de gigantes ali que foram gerados por anjos, esse era o momento de fazê-lo. Mas ele não fez isso ali. E então ele vai para o capítulo 10 e diz exatamente de onde eles vieram. Esse é um clipe interessante, para dizer o mínimo. Às vezes, ele fica um pouco confuso, mas eu adoro sua apresentação e a atitude humilde que ele demonstra em seus ensinamentos. Basicamente, ele conclui que os genes Nefilim sobreviveram ao dilúvio a bordo da Arca de Canaã, filho de Cã, cuja linhagem proliferou nos cananeus sobre os quais lemos em Números 13 e assim por diante.